Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário Mônica Leitora Erudita. Desde já peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações assim. Todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixe um recadinho aqui para mim. Se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no Zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, Mônica Leitora Erudita. Fica aí a dica, é para você me seguir também no Scooby. Eu vou deixar na descrição, para que você me conheça essa rede literária. Vou deixar a minha lista de desejados da Amazon, caso você queira me enviar um mimo. E peço encarecidamente, se você for adquirir qualquer produto pela Amazon, use um link de algum canal associado, assim você estará ajudando ou poderá ajudar algum produtor de conteúdo digital. Hoje eu trago mais um vídeo de estudo bíblico. Estou discorrendo sobre Gênesis e o texto já está bem avançado. A gente já está no, nos capítulos 18 e 19. E nessa parte é aquela parte bem emblemática que até hoje, não só no meio cristão, se fala que é a destruição de Sodoma e Gomorra, mas antes disso, Deus ele se revela através de teofanias para Abraão, através de duas teofanias. Era muito comum naquele período. Pareciam homens comuns, mas na verdade eram anjos disfarçados de humanos. E Deus faz Abraão saber que irá destruir aquele local. É importante lembrar que até nos dias de hoje, Deus muitas vezes traz revelações, e aí tem a ver com se você crê ou não, não sei, para o seu povo. Deus nunca permite que um servo dele, diante das adversidades da vida, diante das lutas, fique no total escuro. Deus ele já sinaliza no coração do homem algo que vai acontecer, e com Abraão não foi diferente. E aí ele diz que as teofanias, Abraão vai ser um homem grande, elevado, então vamos ocultar dele o que vai acontecer? Não. E aí eles decidem falar sobre essa destruição de Sodoma e Gomorra. E Abraão, quando escuta isso, ele fica pensativo, visto seu sobrinho Ló viver naquela cidade, e ele começa a interceder. Olha, se tiver 50 justos, você vai destruir? O Senhor irá destruir e não poupará os justos? E o anjo responde, ao melhor, a teofania diz que não destruirá se houver 50, mas Abraão sabe que ali não tem 50 justos. E aí ele diz, mas se faltarem 10, por causa da ausência de 10, será destruída? E ele diz não. E aí Abraão vai mais ousado e diz, mas esses 40, se faltarem 10, destruirás? Tendo 30 justos, ele diz não. E depois Abraão ele fala, desses 30, se faltarem 5. E ele diz, não, eu pouparei se houver 35. Se faltar mais 5. E aí ele diz, não, pouparei por causa dos 30. Depois Abraão insiste mais e diz, se faltarem desses 30, 10. E ele diz, eu não destruirei por 10. E finalmente Abraão diz, de 20, se faltarem 10. E o anjo responde, se tiverem 10 justos naquele local, eu não destruirei a cidade. Ali, Abraão, ele descansa e acha tá ok, e fica aliviado, mas a bem da verdade é que Abraão, ele se mostra como humano, um intercessor falho, pois não tinha 10 justos ali em Sodoma e Gomorra. E os anjos vão. Quando os anjos chegam em Sodoma e Gomorra, Ló os recebe. E é muito interessante isso, porque lá no Novo Testamento a Bíblia vai discorrer que muitos patriarcas da fé, sem saber, hospedaram anjos, só pelo hábito da hospitalidade. E ele convida esses anjos para pousarem na sua casa, se alimentarem, faz pães asmos. E num dado momento, os homens da cidade começam a circular e a rodear, melhor falando, a casa de Ló. E pede para que aqueles homens saiam, que Ló os coloque para fora, porque eles queriam manter relações sexuais com aqueles homens. Só que
de uma forma forçada, como estupro coletivo. E Ló, no sentido de proteção à hospitalidade, ele diz: olha, eu tenho 2 filhas virgens, não façam mais esses homens não, eu vou colocá-las para fora, vocês podem abusar delas como uma compensação. Mas eram homens tão maus, cauterizados nessa maldade, que eles não aceitam essa negociata, e eles não querem dormir com mulheres, eles não querem abusar de mulheres, mesmo sendo virgens, eles querem abusar de homens. E aí os anjos intervêm, traz uma cegueira momentânea aquele pessoal para que não consiga entrar na casa, coloca Ló para dentro e aí diz: quem tem aqui em casa para ser preservado? E Ló fala com os genros que possuiriam futuramente suas filhas em núpcias, e eles não dão crédito ao que Ló diz, e Ló vai, parte, e o anjo assevera: só quando você chegar naquele local distante, no campo, protegido, é que eu vou destruir a cidade. A Bíblia fala de sua esposa, que olhando para trás, ela se transforma numa estátua de sal. E Ló fica ali, com as filhas em cavernas. A vida segue, aquele acontecimento passa, e depois de passado muitos dias, aquelas mulheres, as 2 filhas de Ló, se sentem desamparadas, pois não casaram, não terão filhos. E como é que elas vão manter a descendência da sua família? E elas fazem algo que aos olhos de hoje é muito difícil, duro, complexo e até amoral, mas que para elas foi uma lacuna. O pai já de idade, uma decide embebedar o pai e manter relações sexuais com ele sem ele saber, só em cima dele, né? E depois disso, sua irmã, que fez e seu pai nem percebeu, e recomenda a outra fazer da mesma coisa. E a outra concorda, e aí elas engravidam. O texto mosaico fala que elas não tiveram mais relações com o pai depois desse fato. Era realmente um desejo apenas de manter a descendência, terem filhos, para que a descendência do pai não se perdesse, né? A descendência era feita através do pai, do homem, do legado do homem. E elas dão origem aos moabitas e aos amonitas, que são seus filhos, foram eivados, vindos da origem dos seus filhos. E aí a gente, quando pensa em todos esses acontecimentos, que eu pincelei bem rápido, mas a gente faz pensar e infere algumas conclusões. Primeiro, Abraão era um homem justo, intercessor, mas como homem ele tinha suas limitações. E ele limitou a 10 justos de Sodoma e Gomorra. E Jesus Cristo não é assim. A sua intercessão, o seu poder salvador é ilimitado, foi para toda a humanidade. Então, na falha de Abraão, de não ter contabilidade, ter relaxado com os 10, ele é falho, mas Jesus Cristo não é. Penso que se ele tivesse dito 5, ainda assim ele não seria abarcado, porque só foi salvo Ló e suas 2 filhas, no caso 3 pessoas. Nem a sua esposa salvou-se. E muita gente acha dura essa questão da mulher de Ló ser destruída por ter olhado para trás. Mas essa olhada para trás mostra o peso que ela tinha com as coisas que ela deixou em Sodoma e Gomorra. Ela não pensou na sua salvação, sua sobrevivência. E para os dias de hoje, se a gente fosse contextualizar, é o que o mundo tem feito, olhando para as coisas desse mundo, a vida secular, os prazeres, mas esquecendo de uma Canaã celestial, de um algo além, que para você chegar, você tem que ter uma vida de santificação, renúncia, entrega total a Deus. E ela mostra isso, o perigo de nos determos com as coisas desse mundo, valorizarmos a ponto de perdermos a nossa salvação. Os genros de Ló possivelmente não lhe deram crédito, porque talvez em algum momento Ló não tinha um testemunho tão íntegro, tão fiel, e por isso não deram crédito. Talvez Ló vivesse como eles, numa vida um pouco desregrada,
ou oscilando entre acertos e erros. Pelo menos o Dr. Shedd discorre sobre isso, é uma possibilidade, né? E em relação aos moabitas e os amonitas, são lacunas da época, hoje não se justifica, né? Uma descendência estéril não vai se perpetuar, e às vezes até sem a esterilidade, mas a dificuldade de contrair esse casamento vai impedir sim que aquele legado continue. Isso faz parte, Deus permite também isso e devemos aceitar, né? Então não vamos julgar a atitude das filhas nessa atitude incestuosa, pois elas não tinham um sentimento lascivo em relação ao pai. Suas atitudes foram apenas para a preservação da descendência familiar. Quem quiser comentar, fica à vontade. Obrigada e até a próxima. Tchau, pessoal.